Tito capítulo 1, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 somente, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então hoje nós vamos estar dando sequência aos estudos da Bíblia, né? Das cartas de Paulo, e vamos começar a carta de Tito, uma carta que foi enviada para o obreiro também, assim como a carta de Timóteo, né? A primeira e a segunda carta de Timóteo foi enviada para Timóteo. Paulo escreveu para ensinar e tirar dúvidas e incentivar Timóteo. Agora, da mesma forma, Paulo vai escrever a carta de Tito para instruir, ensinar, incentivar Tito também no ministério, na obra do pastorado, da liderança da igreja. Então ele envia essa carta a Tito. Tito, seu nome é mencionado pelo menos 13 vezes no Novo Testamento, para as 9 menções em 2 Coríntios. Nós vemos 9 menções do nome Tito em Coríntios. O autor é essencialmente inconteste que o apóstolo Paulo é o autor desta carta. Tito foi escrita entre 62 a 64 depois de Cristo, enquanto Paulo ministrava a igreja na Macedônia, entre a sua primeira e segunda prisão romana de Corinto ou Nicópolis. É muito provável que Tito tenha servido com Paulo tanto na segunda como na terceira viagem missionária. Tito, como Timóteo, tornou-se um amado discípulo e colaborador no Evangelho. A última menção de Tito por parte de Paulo relata que ele havia ido ministrar na Dalmácia, atual Iugoslávia. A carta provavelmente foi entregue por Zenas e Apolo. Então, o título da carta se refere a Tito, né, que era o obreiro que estava fazendo a obra de Deus, e o autor desta carta, né, foi Paulo, o apóstolo Paulo, conforme nós já vimos no próprio versículo de número 1 do capítulo 1, a data aproximadamente no ano 62 a 64 depois de Cristo, né, onde Paulo estava passando ali por períodos difíceis no seu ministério, onde ele estava preso, né? Mesmo assim, mesmo preso, ele estava ensinando, instruindo, corrigindo, consolando, edificando, confortando a igreja de Deus, né? Mesmo ali, ele estava pensando na igreja de Deus, na igreja do Senhor. Então, isso é uma característica evidente de um cristão, de um verdadeiro cristão. Pois muitos cristãos hoje não se preocupam com a igreja local, com a igreja como um todo, né? No geral, com a igreja local, onde eles congregam, com a igreja na sua cidade, representada por todos os ministérios. Muita gente não se preocupa, mas Paulo se preocupava, não somente com o ministério dele, mas com a obra de Deus em si, né? Com os apóstolos, com as almas que ele ganhou para Cristo, aqueles que foram consagrados por Deus a obreiros, né, como Tito, Timóteo, Apolo, Barnabé, Lucas, Marcos e tantos outros que a Bíblia não menciona o nome. Ele se preocupava com a igreja do Senhor. Jesus se preocupa com a igreja também. Amém. A Bíblia diz o que em Apocalipse? Que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, nós observamos que a característica de um verdadeiro, genuíno cristão é a preocupação, é o amor pela igreja do Senhor. Por quê? Porque esta é a minha igreja, Jesus disse. Então, aqui não é a igreja Cordeiro de Deus, aqui não é a igreja Assembleia de Deus, aqui é a igreja de Jesus, né? O nome Cordeiro de Deus, Assembleia de Deus, Batista, é somente um nome para diferenciar, né? É uma placa, né? Que é registrada no governo, né? Do governo, né, pastor? CNPJ, né? Mas a igreja, todas
são de Jesus Cristo. Aleluia. Fazem parte. E nós vemos que lá em Apocalipse a preocupação de Jesus com as igrejas. A mensagem de Apocalipse começa com uma mensagem para 7 igrejas, né, que representam a totalidade de todas as igrejas na face da terra. Né? Uma preocupação, Jesus preocupado, Jesus repreendendo a igreja, Jesus mostrando o caminho para a igreja, Jesus consolando a igreja. Então nós vemos isso na carta às 7 igrejas. E a mesma coisa nós vemos Paulo fazendo também nas cartas, né? Não só na carta de Tito como de Timóteo, mas em Coríntios nós vemos ele fazendo isso, né? Ele ensinando a igreja, ele repreendendo a igreja, ele instruindo a igreja, ele consolando a igreja, ele dando palavra de ânimo para a igreja. Por quê? Porque ele imitava quem? Cristo. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então, todos aqueles que são cristãos hoje, na nossa geração, e dizem que imitam a Jesus, devem fazer isso também. Agora, ser um cristão isolado, eu sou crente, mas eu não vou frequentar nenhuma igreja, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso fazer parte de um ministério, seja cordeiro, seja assembleia, seja presbiteriana, seja metodista, seja batista, seja qual for, eu posso ser cristão sozinho. Então essa pessoa não está imitando Jesus, né? Porque Jesus não agiu dessa forma, tanto na sua vida como depois na sua ascensão aos céus, mandando a mensagem para as igrejas da terra, como é o caso de Apocalipse, né? Aleluia. Nem Paulo. Então há uma preocupação, há um amor, há um zelo pela obra de Deus, pelas igrejas do Senhor que estão na face da terra. Jesus tem uma preocupação. Nós vemos lá no Evangelho de João capítulo 10, tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, e convém que eu as agregue, Jesus disse. Então, há muitas ovelhas que não são desse aprisco, que não fazem parte deste ministério, que não fazem parte desta denominação. Há muitas, milhões, diz a Bíblia, né? E são a igreja do Deus vivo. Deus tem uma preocupação pela sua igreja. Então o que eu acho lindo em Paulo, nessa introdução à carta de Tito, é isso. Ele estava preso e estava se preocupando com a igreja. Não estava preocupado com a sua prosperidade somente, com a sua fama ou com a sua soltura. Não. Até porque ele dizia, a morte para mim é lucro, né? Se eu tiver que viver e ser livre dessa prisão, que seja para a glória de Cristo, né? Para dar frutos para Cristo, frutos para a obra de Deus, para a obra ministerial, missionária. Então, nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Ele estava preso, estava pensando na igreja do Senhor, né? Ou seja, se ele estivesse em abundância, ele pensava na igreja do Senhor. Se ele estivesse em escassez, da mesma forma ele servia a Deus. Se ele estivesse com fome, ele pregava o Evangelho. Mas se ele estivesse com a barriga cheia, ele também pregava o Evangelho. Se ele estivesse sendo humilhado, ele pregava o Evangelho. Se ele estivesse sendo elogiado por todos, não deixava a fama nem o elogio do homem trazer orgulho no coração, né? Mas ele pregava o Evangelho. Por isso que ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós observamos essa maravilha na carta de Tito. A carta de Tito é o livro de número 56 da Bíblia. Tem 66 livros da Bíblia. É o livro de número 56 da Bíblia. Tem 3 capítulos, 46 versículos. Não tem nenhuma pergunta neste livro. São 45 versículos de história, 1 versículo de profecia não cumprida, ou seja, que vai se cumprir ainda. O pano de fundo, como que foi escrita essa carta? Embora Lucas não mencione Tito pelo nome no livro de Atos, parece provável que Tito, o gentil, tenha conhecido Cristo por meio de Paulo e sido levado à fé pelo apóstolo, antes ou durante sua primeira viagem missionária. Mais tarde, Tito ministrou por um período de tempo com Paulo na ilha de Creta e foi deixado nesse lugar para continuar a fortalecer a obra.
Depois da chegada de Artemas ou Tíquico para dirigir o ministério ali, Paulo queria que Tito se unisse a ele na cidade de Nicópolis, na província grega de Acaia, e ficasse durante o inverno. Então nós vemos isso em Gálatas 2:3, em Tito capítulo 1:4, capítulo 1 versículo 5, capítulo 3 versículo 12. Todas essas passagens que eu estou falando, tudo baseadas na palavra de Deus. Por causa do seu envolvimento com a igreja em Corinto, durante a terceira viagem missionária de Paulo, Tito é mencionado 9 vezes em 2 Coríntios. 2 Coríntios 2, versículo 3, capítulo 7, versículo 6, versículo 13 e 14, capítulo 8, versículo 6, versículo 16 e 23, capítulo 12, versículo 18. Ou seja, na segunda carta de Coríntios, o nome de Tito é mencionado por Paulo 9 vezes. Ou seja, nós vemos ali que ele tinha algo especial com a igreja de Corinto, Tito. Paulo chama ele de meu companheiro e cooperador, em 2 Coríntios 8, versículo 23. O jovem presbítero já estava familiarizado com os judaizantes, os falsos mestres na igreja, que, entre outras coisas, insistiam para que todos os cristãos, tanto gentios como judeus, se sujeitassem à lei mosaica. Tito havia acompanhado Paulo e Barnabé anos antes ao concílio de Jerusalém, do qual essa heresia foi o tema. Creta, uma das maiores ilhas no mar Mediterrâneo, com 250 quilômetros de extensão por 56 quilômetros de largura, situada ao sul do mar Egeu, havia sido brevemente visitada por Paulo em sua viagem a Roma. Ele voltou ali para ministrar, mais tarde deixou Tito para continuar a obra, de um modo muito parecido como havia feito com Timóteo em Éfeso, enquanto seguia para a Macedônia. Muito provável que ele tenha escrito a Tito em resposta a uma carta de Tito ou a uma notícia que recebeu de Creta. Então é isso que nós observamos aqui. Agora vamos começar a estudar o livro de Tito. Prefácio e saudação. Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na outra tradução, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então nós já vemos aqui a autoria do livro, né? Está claro, Paulo já se identifica logo no começo como o autor desta carta, desta epístola. E antes de citar que ele era um apóstolo, a primeira citação é Paulo, servo de Deus. Então isso é muito maravilhoso, porque antes de eu ser apóstolo, Paulo está dizendo, eu sou servo de Deus. Amém. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser presbítero, antes de eu ser evangelista, doutor, antes de eu ser deputado, de eu ser presidente, de eu ser médico, de eu ser engenheiro, de eu ser cantor, antes de eu ser qualquer coisa, primeiramente eu devo ser servo de Deus, servo do Senhor. Porque o maior título que um cristão pode ter na terra não é pastor, não é presbítero, não é cantor gospel. O maior título que um cristão pode ter na terra é servo de Deus. Pois Jesus Cristo vai nos ensinar lá no Novo Testamento, dizendo que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido, para dar sua vida em resgate de muitos. A Bíblia também diz em João capítulo de número 13, quando Jesus lava os pés dos apóstolos, ele vai dizer assim: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Ou seja, servir uns aos outros. Então a maior marca de um cristão é que ele é servo de Deus e serve o próximo também. Porque se eu dizer que sou servo de Deus, mas não sirvo ao próximo, eu sou um falso servo de Deus. Porque Jesus serviu ao Pai
servindo o próximo, ajudando o próximo, fazendo o bem. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos que Pedro vai dizer sobre Jesus o seguinte no capítulo 10: ao qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual saiu por toda parte fazendo bem a todos, diz a Bíblia. Ou seja, Jesus não fazia mal para ninguém, não prejudicava ninguém, não cobiçava, não tinha inveja, amava, servia, trazia palavras de salvação, palavras de vida eterna, conforto, alimento espiritual e muitas das vezes até mesmo alimento físico e a provisão física também, né? Onde ensinava os ricos, ensinava as pessoas de mais posses a repartir com os pobres, aonde ele ensinava o amor, o perdão, ensinava a não pagar o mal com o mal, mas se alguém te fizer o mal, pague a ele com o bem. Quando ele ensinava tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vocês também a eles. Ou seja, você quer que alguém te trate bem? Trate bem também. Você quer que alguém te respeite? Respeite a pessoa também. Você quer que alguém não te roube? Não roube também. Você quer que alguém não minta para você? Não minta também. Então, esses são os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Sobre nós se comportarmos nessa terra amando e servindo a Deus e o próximo também. Ou seja, temos que servir a Deus, servir ao próximo, amar a Deus e amar o próximo também, como ensina a Escritura. Então, o maior título que alguém pode ter é ser um servo de Deus, porque são servos de Deus que serão salvos, né? Os filhos de Deus, os servos de Deus que serão salvos. Não os títulos, né? Quantos pastores, quantos evangelistas, quantos presbíteros, quantos bispos, quantos supostos apóstolos que existem aí, mestres, cantores, irão para o inferno. Por quê? Porque não são servos, não são filhos de Deus, não amam a Deus, não amam o próximo, não têm esse amor e este zelo verdadeiro pela igreja de Deus na terra, né? Como tinha Paulo, como tem Jesus. Por que eu falo tinha? Porque hoje Paulo já não está mais na terra, né? Mas Jesus tem, porque ele continua com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos. E este amor não diminui nem aumenta, é o mesmo infinito que é impossível ser medido pelo homem. Aleluia! Então Paulo, servo de Deus. Eu já trouxe uma vez uma pregação na igreja sobre esse tema, servo de Deus. A palavra servo no grego, o pastor vai lembrar, é doulos, que significa o quê? Escravo. A palavra servo na Bíblia significa escravo. Hoje nós não estamos acostumados com esta palavra, ou quando ela é citada, essa palavra por si só já traz uma rejeição nossa. Por quê? Porque nós vimos e aprendemos na escola que a escravidão não é uma coisa boa, realmente não é a escravidão do homem. É uma coisa maligna e perversa, diabólica. Por quê? Porque é o que oprime, que denigre, que humilha a imagem e a semelhança de Deus. Então nós vemos no Brasil, teve a escravidão dos índios, a escravidão dos negros africanos, assim como em todo o mundo. E mesmo que muita gente não acredite, que a televisão não diga, ainda existe escravidão em muitos locais desse país e desse mundo. Existe. Essa escravidão é diabólica. Mas a escravidão do qual eu estou falando aqui, que Paulo está falando, Paulo, servo de Deus, ou seja, Paulo, escravo de Jesus Cristo, ou seja, Paulo, escravo de Deus, servo de Deus, ou seja, aquele que já não vive mais para fazer a própria vontade, mas aquele que vive para fazer a vontade do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Porque um escravo, literalmente é isso, tudo que ele faz é para o seu Senhor, não é? Ele enriquece o seu Senhor, ele faz para o seu Senhor, tudo que ele faz, até se o escravo tiver filhos, é do seu Senhor os filhos, não é dele.
Essa é a escravidão que existe no mundo. Agora, a escravidão, quando nós falamos no âmbito espiritual, significa isso: você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus, negar, renunciar a sua vontade, ou seja, tornar a sua vontade, que é perversa, corrupta e má, uma escrava do amor de Deus, uma escrava da paz de Deus, uma escrava da justiça de Deus. Tornar a sua vontade carnal uma escrava cativa do grande Filho de Deus, Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso. Não tem nada de ruim nisso. Não tem nada de rejeição sobre essa palavra, biblicamente falando. Pois somos exatamente isso. Somos servos de Deus, ou seja, somos pessoas que não estamos nessa terra para fazer o que nós queremos, a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Adão fez sua própria vontade. Não foi um escravo de Deus, não foi um servo de Deus, e se tornou um escravo do pecado. Não foi? Jesus não fez a sua vontade, mas a vontade de Deus, a qual ele mesmo vai dizer lá no Getsemane: Pai, que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Então o cristão, ele deve estar disposto a essa renúncia, a ter esta escolha do que? De ser um servo de Deus, de ser um escravo do Evangelho de Jesus Cristo, um escravo do amor, um escravo da paz, um escravo da justiça do Senhor, ou seja, sujeitar sua vontade à vontade de Deus. João Batista se considerava menor do que um escravo, se nós analisarmos a Bíblia. O que João Batista vai dizer sobre Jesus? Eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália de Jesus. Isso era a função de um escravo, pastor. Eles que desatavam as correias das sandálias dos seus senhores na época bíblica. Então João Batista está dizendo: olha, se eu estiver diante de Jesus, nem para ser um escravo dele eu sou digno. Humildade, a verdadeira humildade, o verdadeiro amor, a verdadeira obra do Espírito Santo é essa. Ele vai dizer depois também lá em João: convém que ele cresça e eu diminua. Quando chegar as pessoas para ele dizer: olha, João, todo mundo está te abandonando, estão todos começando a seguir Jesus agora. Vamos falar a linguagem de hoje. Todo mundo está te abandonando, pastor. Tua igreja está esvaziando. Está todo mundo seguindo aquele tal de Jesus. Sabe o que ele falou? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então esse deve ser o nosso pensamento. Esse deve ser o pensamento do cristão. Convém que Jesus cresça. Não importa se vai ser aqui, se vai ser lá, se vai ser na África, se vai ser usando aquele irmão, ou aquele pastor, aquela irmã, ou aquele jovem, não importa. O importante é que ele cresça e eu diminua. Então isso é maravilhoso. Isso é ser servo de Deus. Isso é ser servo de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje muita gente está preocupada com títulos. Muita gente está preocupada em ser presbítero, em ser pastor, consagrado a pastor, consagrado a evangelista, consagrado a diácono, consagrado a cooperador, ou a ser um cantor de renome, gravar CDs, gravar DVDs, preocupado em muitos títulos, mas pouca gente está preocupada em ser um humilde servo de Deus, um simples servo de Deus. E o lugar mais alto que alguém pode chegar é nesse ministério, ser servo de Deus, servo do Senhor. Até porque não existe um bom evangelista, um bom pastor, um bom cantor, adorador de Deus, se este antes não for servo, né? Se esse pastor, se esse evangelista, se esse diácono, se esse presbítero, se esse missionário,
se esse cantor não for um servo, não será de utilidade nenhuma nas mãos do Senhor. Porque Deus não precisa de títulos. Deus precisa de servos. Ou seja, pastores que sejam servos de Deus, evangelistas que sejam servos de Deus, missionários, cantores que sejam não servos da ganância, servos da vaidade, servos da sua própria fama ou nome pessoal, mas que sejam, antes de tudo, servos de Deus. Então isso que Paulo é isso que Paulo vai nos ensinar, não somente nessa carta, não somente nas cartas que ele escreveu, mas se nós estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, que a maioria fala sobre ele, a partir do capítulo 11 ou 12, se me falha a memória, já vai começar a falar só de Paulo. Então, nós aprendemos que este homem era um homem que era servo de Deus e estava disposto a morrer pela causa a qual ele foi chamado. Estava disposto a dar sua vida pela causa do Evangelho, a derramar o seu sangue para manter o testemunho da palavra de Deus. Estava disposto a ser pobre, a ser apedrejado, a sofrer naufrágio, para dar continuidade àquela obra maravilhosa que Cristo começou desde o seu nascimento, desde as predições dos profetas, até sua morte e ressurreição e ascensão aos céus, e o derramamento do Espírito Santo. Ele estava disposto a continuar essa gloriosa e infinita obra de salvação que Deus começou antes de criar os céus e a terra. Ele estava disposto a concluir e a dar sua vida em resgate de muitas almas. Então isso é incrível, isso é maravilhoso. Paulo, servo de Deus. Jesus vai ensinar o que para nós? Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Porque o menor no reino dos céus é maior do que qualquer homem dessa terra. Aleluia. É maior. Então, essa é a escala de valor para Deus. Deus, quando olha para a terra, não enxerga como enxerga o homem. Nós enxergamos superficialmente, humanamente. Nós olhamos para pessoas e dizemos: olha, aquele é grande na terra, aquela. Só que Deus, quando olha, Ele vai enxergar quem é grande, aquele que é o menor, que é o servo de Deus. Esse será grande. Jesus, olha o que Jesus vai dizer para nós sobre João Batista de novo. Estão comentando sobre a morte de João Batista, então Jesus vai dizer: olha, entre os nascidos de mulher não houve maior do que João Batista, um homem maior. Só que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então isso é algo incrível, maravilhoso e belo. Jesus disse que das criancinhas é o reino dos céus. Por quê? Ele disse isso pela pureza, pelo amor. Então, o servo de Deus deve ter essa pureza, este amor, para servir o seu próximo. Paulo, servo de Deus. Aleluia. E apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo, que palavra de peso, né? Que palavra pesada, apóstolo. O que é apóstolo? O que significa essa palavra, apóstolo? A palavra tem o significado básico de mensageiro, ou literalmente, o enviado. Embora seja usada com frequência para referir-se aos emissários da realeza, que ministravam com a autoridade estendida de seu soberano, a posição elevada de Paulo como apóstolo também era uma extensão de sua servidão a Deus, o que implica grande autoridade, responsabilidade e sacrifício. Então a palavra significa o enviado, aquele que tem uma mensagem de Deus, né? Uma autoridade especial de Deus.
Então Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, era um enviado por Deus para pregar as boas novas da salvação. As boas novas do Evangelho. Era um enviado de Deus, um apóstolo, para esparramar as sementes da salvação, as sementes do Evangelho, do amor, em toda parte onde ele colocasse as plantas dos pés. Ele enviava as mensagens do Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Fé, por fé, muita gente tem, quase todo mundo tem na fé, né? A fé humana, a fé terrena, a fé de que o dia de amanhã vai ser melhor, a fé de que o time de futebol vai vencer, a fé disso, a fé do pensamento positivo, a fé nos seus ídolos, a fé nas suas imagens. Então todo mundo tem essa fé. Só que a fé dos eleitos de Deus, a fé da salvação, é um dom de Deus. Diz a Bíblia, não eu. A Bíblia diz assim, não que nós somos salvos, não é pelas nossas obras, mas é pela graça de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça, a fé, né? Não sois salvos pelas obras, mas sois salvos pela fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é graça de Deus. Então esta fé que Deus dá aos seus eleitos, né? Aos seus escolhidos. Jesus vai dizer, muitos são chamados, poucos são os eleitos, os escolhidos. Então esta fé que Deus dá aos escolhidos, a fé da salvação, a fé maravilhosa. Deus nos chamou para a fé. E o conhecimento da verdade, ou seja, sou apóstolo de Jesus Cristo segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade só vem através da pregação do Evangelho autêntica e da obra do Espírito Santo. Porque até mesmo se a pessoa ouvir a pregação autêntica do Evangelho, mas não houver uma obra do Espírito Santo no coração, na mente de tal pessoa continua cega, surda e muda. E nós vemos isso em Jesus. Jesus pregando e muita gente não se converteu. Ou seja, não houve a obra do Espírito Santo. Estevão, Paulo pregando, muita gente não se converteu. Por quê? Porque endureceu o coração, diz a Bíblia. Resistiu ao Espírito Santo. Nós vemos que Estevão vai dizer para os fariseus da sua época, por que vocês resistem ao Espírito Santo? Resistem à obra de Deus. Nós vemos também a mesma forma Paulo. Então muita gente resiste, endurece o coração. Mesmo ouvindo a verdade, não se convertem. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias por Deus nos ter dado o conhecimento da verdade. Por Deus ter feito uma obra que é misteriosa, mas é gloriosa ao mesmo tempo. Que é soberana, eterna e inexplicável em nosso coração, em nosso ser, para que nós possamos conhecer a Ele, conhecer a verdade dEle, e a verdade dEle nos libertar do pecado, da condenação, da morte, do inferno, do ódio, da impureza, para uma vida de amor, santidade, fé e salvação eterna. Então, é o conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade, que embora muito possa ser pregado, muita gente não entende. Né? Não entende. Se as pessoas não entendiam muitas das vezes as palavras de Paulo e distorciam, assim como de vários outros na Bíblia, quanto mais de nós. Né? Pedro vai dizer o que sobre Paulo? Olha, ele escreveu coisas, palavras nas suas cartas, que muita gente não entende e distorce para a sua própria condenação. Então, nós precisamos que Deus abra cada vez mais o nosso entendimento
para que possamos ter o conhecimento da verdade. Aleluia! Que é segundo a piedade. Então, a verdade nunca levará alguém ao orgulho. Porque o que nós vemos muito acontecer é isso. Pessoas estudam teologia, ou estão numa determinada denominação, que acham que só eles serão salvos. Então eles acham que detêm para eles o único conhecimento da verdade, se tornando orgulhosos, batizando de novo quem vai lá, achando que são os únicos salvos. E também vemos em outras igrejas que as pessoas estudam a Bíblia, estudam teologia, e aquilo produz nelas um orgulho, um espírito de crítica, um espírito de orgulho, e muitos chegam até a esfriar na fé e desviar por conta disso. Por quê? Porque o conhecimento que elas tiveram não é segundo a piedade, mas é segundo o homem, é segundo a religião, é segundo a denominação, é segundo a terra e não segundo o céu. Porque o conhecimento, a sabedoria que vem do céu, ela é pura, pacífica, amorosa, como ensina a palavra de Deus lá no livro de Tiago. Então o conhecimento de Deus vai produzir em nós uma vida piedosa, vai produzir em nós uma vida de humildade, uma vida de abnegação, uma vida aonde nós teremos piedade para servir ao Senhor. Conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Ou seja, se eu conhecer a verdade e me orgulhar dela e achar que eu sou bom, eu me equivoquei. Porque quando eu conheço a verdade, a Bíblia diz que eu vou me tornar uma pessoa piedosa, ou seja, uma pessoa humilde, uma pessoa que ama, uma pessoa que serve a Deus em piedade, e não o contrário. Por quê? Porque se eu conhecer a verdade, o que é a verdade? Vamos resumir rapidamente aqui. A verdade é que eu mereço o inferno. A verdade é que eu peco todo dia, toda hora, todo momento. Se não for a misericórdia de Deus e a graça, eu estou perdido. Então é impossível que a pessoa conheça a verdade, conheça o grande amor de Deus por ela, e não só por ela, mas pelo mundo todo, e permaneça nela algum tipo de orgulho, algum tipo de espírito de superioridade, né? Eu sou melhor do que o pastor, eu sou melhor porque eu canto melhor, porque eu prego melhor, eu sou melhor porque minha igreja é mais cheia, meu ministério é o único que vai levar as pessoas para o céu, minha denominação, ou eu estudei teologia, então eu não sento para ouvir qualquer um pregar. Então esse tipo de orgulho não provém dos céus. Esse tipo de pensamento não provém de Deus, pois o conhecimento da verdade levará a pessoa ao caminho da piedade. Até rimou, né? Verdade e piedade. Então elas andam de mão dadas, andam juntas na presença do Senhor. Nós vemos os fariseus, eles tinham muito conhecimento e nenhuma piedade. Então o conhecimento deles era um conhecimento equivocado de Deus, né? Que levaria eles ao inferno, não à salvação eterna. Mesmo conhecendo Deus, não glorificaram como Deus, né? Antes se tornaram obscuros em seu coração. Então nós precisamos ter conhecimento da verdade, e que este conhecimento da verdade produza em nós algo que é segundo a piedade, algo que é segundo a piedade, uma vida piedosa, né? Um homem piedoso. Nós vemos um homem piedoso na Bíblia, chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele dava esmola, ajudava os pobres, não prejudicava, não fazia mal a ninguém, orava a Deus. Então é essa piedade que Deus quer ver em nossa vida, na vida piedosa. Versículo 2 agora. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Que maravilhoso isso, hein? Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Que maravilha esse versículo!
na esperança da vida eterna. Qual é a sua esperança, Paulo? Você está na prisão, você está na cadeia, aos olhos do mundo você está na pior, mesmo assim está pregando, está ensinando a igreja. O que te motiva a fazer tudo isso? O que te dá força para fazer tudo isso? É o Espírito Santo. É a minha esperança da vida eterna. É a minha esperança que a minha cidade, a minha casa, a minha coroa está guardada junto com Cristo Jesus. Essa é a esperança. Quem espera em Cristo só nesta vida, o que a Bíblia diz? É o mais miserável da terra. Por que eu fiquei triste quando acabamos o estudo do Apocalipse? Porque o Apocalipse fala sobre isso, sobre o futuro glorioso da igreja do Senhor, né? E o destino daqueles que rejeitam a santa palavra de Deus, né? O Evangelho do Senhor. Então, vai nos mostrar a Nova Jerusalém, o céu, a verdadeira morada do cristão. Então, propriamente dito, nós não moramos em São Manuel. Nós não somos cidadãos de São Manuel. Nós não somos moradores fixos nessa cidade. Ah, mas eu moro aqui a vida inteira. Não interessa. Um dia você vai deixar esta cidade, vai morrer. Ou seja, você é um peregrino na face da terra, seja qual cidade for, qual país for. Mas lá, sua morada é eterna, é perpétua. Lá você não vai ficar mudando de casa. Lá você não vai pagar aluguel. Lá o dono não vai te despejar. Lá sua casa é dada por Deus e é eterna. Não tem fim. Então isso é a esperança da vida eterna. A vida que Deus prometeu àqueles que creem nele. A Bíblia diz aqui em João capítulo 3, versículo 16. A mensagem que é o centro do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo. Essa é a mensagem. Aquele que crê, o que eu tenho que fazer, pastor, para me ser salvo? O que eu tenho que fazer para mim ir para o céu? Eu tenho que subir escada de joelho? Eu tenho que dar todos os meus bens aos pobres? O que eu tenho que fazer para mim estar na vida eterna? Tenho que ser um pregador do Evangelho? Tenho que ser um pastor? Tenho que ser um padre? O que eu tenho que ser? Você tem que crer no Evangelho. Aleluia. Crer em Jesus. Aí Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer. Para o jovem rico tinha que dar os seus bens para os pobres, né? Para outros tinha que ser pregador, tinha que ser pastor, tinha que ser apóstolo. Para outros, médico. Para outros, missionário. Para outros, então, aí vai da vocação de cada um, né? Para cada um nessa terra, Deus tem um chamado, Deus tem uma vocação. E nós devemos entender isso, que Deus usa de suas formas para salvar e operar, né? Deus usa dos seus métodos para fazer a obra, em esperança da vida eterna. Então essa é a nossa esperança. A Bíblia diz mais, se me fala a memória, no livro de Colossenses me fala a memória, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós. Então a esperança é uma esperança de glória, é uma esperança de vida eterna, é uma esperança que não haverá choro, morte, luto ou pecado, mas haverá salvação, vida abundante e maravilha nos céus. Então a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. Deus não pode mentir. Sabia disso? Deus faz tudo o que Ele quer, é verdade. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Amém. Não pode mentir. Ou seja, se Ele prometeu, Ele é fiel. Ele é um Deus que justifica eternamente e que condena eternamente também. É o que a Bíblia ensina. Ele é um Deus que perdoa eternamente e também julga eternamente quem não recebeu o perdão, quem não se arrependeu para receber o perdão eterno.
Então isso é maravilhoso, né? Nós fomos justificados por um Deus eterno, com uma justiça eterna. Então, esse perdão de Deus, que Ele nos deu em Cristo, se alonga para a vida eterna. Ou seja, não há pecado maior que possamos cometer ou fazer que seja maior do que a graça e o perdão de Deus para a nossa vida. Ou seja, o perdão de Deus para os salvos, para aqueles que se arrependem e creem no Evangelho, é um perdão eterno. Deus risca os seus pecados, apaga e lança eles lá no mar do esquecimento. Nunca mais serão lembrados, nunca mais será mencionado. Mas aqueles que não se arrependem, esses serão julgados pelas suas obras, serão julgados pelos seus pecados e condenados eternamente. Então, que nós possamos crer neste Evangelho, nessa esperança de vida eterna, nesse conhecimento, nessa fé que Deus dá aos eleitos de Deus para a salvação, nesse conhecimento da verdade, que gera uma vida de piedade, nessa esperança de vida eterna, a qual o nosso Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Na outra tradução diz, antes dos tempos eternos. Então, antes de você nascer nessa terra, antes de Adão e Eva serem criados, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que a Bíblia está dizendo. Antes de tudo isso, Deus prometeu sua salvação já para nós. Que mistério, hein? Que mistério maravilhoso. Antes de criar céus e terra, Deus já prometeu que ia salvar a mim, salvar a você, salvar a todos aqueles que creem no Evangelho do Senhor. Ele já prometeu. Ele já sabia, antes de criar os céus e a terra, que nós estaremos aqui em 2014, depois de Cristo. Vale salientar isso, né? Porque, segundo a datação bíblica, nós vivemos que Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Adão e Abraão 2000 anos antes de Cristo. Se você for contar a genealogia de Noé para trás, deu mais não sei quantos 1000 anos criação dos céus e da terra. Então, antes de milhares de anos, podemos dizer assim, Deus já sabia que nós estaríamos aqui em 2014. Que dia é hoje, pastor? Hoje é dia 26. 26 ou 27, não importa. Que nós estaremos aqui no mês de agosto de 2014. Deus já sabia que nós estaremos aqui sentados. 28 de agosto de 2014. Deus já sabia, antes de criar os céus e a terra, que nós estaremos aqui hoje sentados, ouvindo a palavra de Deus, recebendo o sacrifício do seu filho há 2000 anos atrás. Antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já planejou que seu filho desceria à terra, morreria pelos pecados da humanidade, do homem, para trazer a salvação, e já saberia também todos aqueles que vão crer e vão receber essa maravilhosa promessa. Então isso é algo que foge da mente do homem, foge do intelecto do homem. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus do absurdo, é o Deus fantástico, é o Deus incrível, é o Deus maravilhoso, é o Deus que não temos palavras para descrevê-lo, né? Antes de criar os céus e a terra, Deus já sabia que eu estaria aqui pregando hoje, que vocês estariam ouvindo. Deus já sabia quantos fios de cabelo nós teríamos na cabeça. Pensa um pouco nisso agora. Não tem só para você pensar e refletir nessa maravilha de Deus, a sua onisciência. Deus sabe de tudo. Tudo. Até o que você está pensando agora e vai pensar quando você, daqui um ano, quando você estiver mais velho. Deus sabe de tudo já. Antes das palavras saírem de sua boca, Deus já sabe. Já está escrito no livro dele. Salmo 139 vai falar sobre isso. Isso é maravilhoso. É glorioso. Antes dos tempos eternos, antes dos tempos dos séculos, o Deus que não pode mentir nos deu a salvação
e a esperança da vida eterna. Isaías também contemplou isso. No ano 700 a.C. ele vai profetizar. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O que eu acho interessante é que ele está profetizando para o futuro. Ele está profetizando para o futuro e olhando para o passado. Ele está profetizando para os tempos lá Aleluia. Que Jesus Cristo viria na terra, mas estava olhando para o passado, para o dia em que Deus iria salvar a toda a humanidade através do sacrifício maravilhoso e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Terceiro versículo. Terceiro versículo. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Mas ao seu tempo, ou seja, no tempo do Senhor, Ele manifestou sua palavra pela pregação que Deus me concedeu, Paulo está falando, segundo o seu mandamento, o mandamento de Deus, nosso Salvador. Ou seja, Deus já sabia que no tempo que eu nasceria nessa terra, Ele ia manifestar a palavra dele através dos meus lábios, pela pregação que Ele mandou pregar, segundo o seu mandamento, segundo a sua vontade. Ou seja, Deus, antes de criar os céus e a terra, me escolheu para pregar a palavra, para anunciar a mensagem, para fazer com que o seu nome fosse conhecido através da pregação do Evangelho. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então Deus manifesta a sua vontade, manifesta o seu poder através da pregação da palavra, através da mensagem da palavra, através da mensagem da cruz, que nos foi confiada. Ou seja, Deus nos confiou a mensagem do Evangelho. Deus nos confiou a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Deus nos confiou, nos outorgou essa responsabilidade antes de criar os céus e a terra. Então isso é maravilhoso e glorioso. Versículo de número 4, para nós encerrarmos hoje essa primeira parte. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aqui nos fala mais uma vez do autor da carta. O versículo 1 fala do autor da carta, que é Paulo. O versículo 4 está falando do destinatário da carta, que é Tito, a qual a carta estaria sendo enviada. Tito, seu obreiro, um verdadeiro filho na fé, um verdadeiro companheiro no ministério. Paulo está dizendo, na fé comum, que faz a obra de Deus, que executa o plano de Deus. Eu desejo a você, Tito, meu filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então uma saudação aqui pessoal, qual Paulo fala para Tito, desejando a ele graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da parte do nosso Salvador. Amém? A partir do versículo 5, vamos ver no próximo culto, semana que vem, se Deus quiser, é sobre deveres e qualificações dos servos de Deus, a partir do verso de número 5, amém? Vamos se colocar em pé, fazer uma oração nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta mensagem, por esta palavra. Pedimos que a tua graça, o teu poder, meu Deus, possam ser derramados em nossa vida, sobre a nossa família, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Que a tua graça, meu Deus, que o teu amor e que a consolação do Espírito Santo possa estar conosco e com toda a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.